Vamos dar sequência então ao nosso curso, depois que a gente já passou por todas as categorias de investimentos, e agora a gente vai falar um pouquinho de como juntar tudo isso, né? Já falamos de renda fixa, já falamos de ações, já falamos de fundos de investimento e até de alguns investimentos alternativos, como criptomoedas, como apostas esportivas, como fundos de equity, enfim. Você já tem basicamente uma boa base, uma boa noção de tudo que tem. E aí vem a pergunta que meio que é o norte dessa aula: como montar uma carteira de investimentos, né? Como juntar todas as informações e saber onde alocar o nosso dinheiro, tá? Então, o que é uma carteira de investimentos? Nada mais é, eu gostei muito dessa definição da IA do Google. Quando você faz uma pesquisa, a própria inteligência artificial dá uma varrida na internet e já traz um resuminho pra gente, né? E eu achei essa definição muito boa, que é a seguinte: nada mais é do que um conjunto de ativos financeiros em que você vai buscar equilibrar segurança, rentabilidade e liquidez, mas considerando sempre o perfil de investidor e os seus objetivos financeiros. Então, basicamente é isso. É como que você vai investir o seu dinheiro em diversos ativos para tentar equilibrar essa relação do pilar que a gente já viu ao longo do curso de segurança, rentabilidade e liquidez, mas sem esquecer também que a gente já aprendeu ao longo do nosso curso perfil de investidor e seus objetivos. Então, para você planejar a sua carteira de investimentos, você vai passar por basicamente 6 etapas. Metade delas a gente já viu anteriormente dentro do curso, que é definir o seu perfil de investidor, fazer a definição também dos objetivos financeiros, né, qual que é o horizonte temporal que você vai investir esse dinheiro. O terceiro ponto, que é já separar o dinheiro da reserva de emergência. Então, esses 3 pontos, esses tópicos, a gente já teve aulas específicas lá no começo do curso para falar sobre isso. E tem a parte final, que é mais prática, que é o que a gente vai ver a partir de agora, que é definir a alocação, né, a diversificação, como é que você vai montar a sua carteira de investimentos. E depois a gente vai entrar para 2 tópicos que vão ficar para as próximas aulas, que são os aportes recorrentes e a revisão periódica. Hoje, então, a gente vai falar justamente desse ponto 4, que é a definição da alocação. Rapidamente, só para refrescar a memória, caso você tenha caído nesse vídeo antes das aulas anteriores, a primeira etapa é saber o seu perfil de investidor. Já falei sobre isso, então a gente tem 3 categorias. Conservador, que é o cara que não quer perder dinheiro, ele quer ganhar pouco, mas ganhar sempre. Do outro lado, a gente tem o agressivo, que é o cara que quer ganhar muito dinheiro. É aquela pessoa que quer rentabilidade, quer ganhar muito dinheiro. E o perfil moderado é aquela pessoa que está no meio do caminho. Então, não é nem a pessoa que é conservadora, nem a pessoa que é agressiva. Então, ela quer um pouquinho mais de ganho, mas tem também correr grandes riscos. Tá? Isso é muito importante, porque a sua carteira de investimento tem que conversar com o seu perfil de investidor também. Tá? Essas coisas não são dissociadas. Então não adianta você ser um cara mais conservador que não suporta muito perdas e querer ficar colocando todo o seu dinheiro em renda variável. Isso não vai dar certo, tá? E vice-versa. Se você quer alta rentabilidade, talvez ativos como poupança ou coisas mais seguras talvez não sejam o melhor caminho. Ainda que no Brasil, como a gente sabe, as taxas de juros são altas, então até os investimentos conservadores e seguros são muito bons, né? Bom, segunda etapa, a gente seja sabendo já do seu perfil de investidor, tem que saber qual que é o seu objetivo com essa grana. Qual que é o horizonte temporal desse investimento. Então, novamente, a gente tem 3 possibilidades. E aí a gente tem que lembrar do pilar que eu falei lá no começo na definição do Google: liquidez, segurança e rentabilidade. Lembrando, já falamos sobre isso também, mas rapidamente. Liquidez é a facilidade que você tem de resgatar esse dinheiro. Segurança é a chance reduzida de perdas, né? Ou seja, de você realmente garantir ali que você vai estar quase sempre ganhando. Quase sempre, porque sempre pode acontecer alguma zebra aí, né? Mas a chance é bem menor. E rentabilidade é o oposto. É você querer ganhar mais, né? Ter maiores lucros. Esses 3 nunca vão estar juntos no mesmo investimento. Então, para dar um exemplo, um CDB de um banco grande como Itaú ou Santander, ele vai te oferecer liquidez diária, então liquidez é excelente. Ele vai te oferecer muita segurança, se der merda você pode buscar o fundo garantidor de crédito, mas você não vai ter uma rentabilidade absurda, né? Você não vai conseguir ter uma rentabilidade, por exemplo, que um Bitcoin oferece. Mas o Bitcoin, por outro lado, para oferecer essa rentabilidade, ele até tem liquidez muito boa, mas a segurança dele é quase zero, né? Ele é muito volátil. Então ele pode subir muito, mas ele pode descer muito a qualquer momento. Então vocês vão perceber ao longo do tempo que nenhum esse triângulo, esse pilar, ele nunca vai estar junto, né? Você vai ter que sempre abrir mão de alguma coisa. E aí entra o entendimento do objetivo financeiro, né? O que você quer com esse investimento? Se você pensa num investimento de curto prazo, ou seja, você está investindo hoje, mas você pode precisar desse dinheiro nos próximos meses, o seu foco tem que ser liquidez e segurança, tá? Tem que ser ativos que você consegue resgatar rapidamente e que não tenham muito risco, porque você pode ter que resgatar um momento de perda, por exemplo. Então, para esse tipo de objetivo,
Renda variável é um péssimo negócio, porque você vai ficar muito dependente. Você pega uma sequência ali que a bolsa caiu 15%, você vai perder esse dinheiro, porque você vai ter que resgatar mesmo com prejuízo, né? Sem ter a possibilidade de esperar o longo prazo. Na outra ponta, a gente tem justamente quem está lá pensando lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos. Esse camarada, essa pessoa, ela tem que focar em rentabilidade, porque ela está pensando lá na frente. Então é um investimento para valorizar o patrimônio. Você não está preocupado com o que vai acontecer nos próximos 2 meses. Você está preocupado com o que vai acontecer nos próximos 10 anos. E aí você pode assumir mais riscos para ter um retorno melhor sobre o seu dinheiro. E por fim, a gente tem o meio do caminho também, que é o médio prazo, que é algo entre ali 6 meses e 1 ano, em que você pode pôr um pouquinho mais de risco, como por exemplo, sei lá, um fundo multimercado, alguma coisa nesse sentido, mas ao mesmo tempo não é o ideal que você abra muita mão da segurança, porque esse prazo também não é tão longo e você pode pegar uma fase também não muito ruim ou pode precisar do dinheiro antes do que você imaginou. Então tem essas 3 possibilidades e é importante você pensar tanto no perfil de investidor como nos seus objetivos antes de fazer qualquer tipo de investimento, tá? O terceiro ponto, também já apresentado nesse curso, não vou me alongar, é a reserva de emergência, que nada mais é do que uma grana que você vai deixar guardada sempre de forma segura, num CDB, numa poupança, uma coisa assim, ou até na sua conta corrente mesmo, porque não é um dinheiro para investimento, para você cobrir despesas. Então, se você perdeu seu emprego, ficou sem grana ou coisa do tipo, ela tem que cobrir X meses. Eu só estou colocando isso aqui porque antes de você começar a investir, você tem que ter essa reserva de emergência. Se você não tem ela, primeiro você vai montar a reserva de emergência e depois você vai passar para a parte dos investimentos. Então, vejam aqui que, por exemplo, o crescimento é gradativo. Eu dei um exemplo de quem não tinha nada e foi juntando de pouquinho em pouquinho em 1 ano para juntar os 4 mil, né? Por exemplo. Não sei se é esse o valor que você precisa. A quantidade de meses também depende muito da sua renda. Se você depende só de uma renda, você é um PJ que pode perder toda essa renda, mais meses de reserva de emergência. Se você é um cara que é CLT, já tem ali vamos dizer assim, uma estrutura também de rescisão contratual, que vai ali te dar, sei lá, uns 2, 3 meses de segurança ainda com multa, etc. Talvez essa reserva de emergência possa ser um pouco menor, na casa de uns 3 a 6 meses, tá? Então você vai primeiro montar isso. Isso não tem relação com a estratégia em si, mas é importante reforçar que você precisa ter essa reserva de emergência antes de partir para investimentos, principalmente mais agressivos, mais arriscados, tá? Seguindo então, agora sim a gente entra no objetivo principal dessa aula, que é a alocação dos investimentos, né? Então, vamos lá. Como que você vai escolher esses investimentos? A gente tem 3 categorias, também já falamos disso ao longo do curso. Baixo risco, que seria mais ou menos o que eu estou falando de renda fixa tradicional, então um CDB de um banco grande, uma poupança, enfim, alguma coisa nesse sentido, que você vai ter uma previsibilidade boa de rendimentos e ao mesmo tempo você também não vai ter tanto risco de perdas, né? Tem do outro lado o alto risco, que seria basicamente renda variável, então ações, opções, enfim, qualquer coisa que você queira focar muito em rentabilidade, mas que você sabe que tem risco considerável de perda financeira. E o médio risco é o intervalo, o meio do caminho entre os dois, né? Coisas um pouco mais conservadoras, mas apimentando um pouco a sua carteira. Um exemplo disso bom são os fundos multimercados, né? Que trabalham com várias categorias, conseguem equilibrar um pouco essa questão de risco e segurança, tá? O ideal, como eu já falei para vocês, é ter os 3, mas a proporção de cada um desses 3 depende do que a gente falou anteriormente, perfil de investidor e objetivo financeiro, tá? Como que eu acho legal a gente fazer a definição de uma alocação de investimento, de uma carteira de investimentos? Eu trabalho da seguinte forma, eu sempre sento e faço uma estratificação primeiro que eu chamo do macro. O que é o macro? Essa tabelinha que vocês estão vendo, ela vai se expandir depois, mas a princípio, cada classe dessas que vocês estão vendo aí na tela, ela tem uma estratégia associada. Então, exemplo, a renda fixa é uma estratégia para mim de reserva financeira. Então, eu não busco renda fixa, eu pessoalmente, né? Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas eu não busco renda fixa para pegar, por exemplo, debentures ou coisas mais arriscadas que vão me pagar mais. Eu quero usar renda fixa sempre como proteção financeira. Então, no máximo, um CDB de ou um LCI, um LCA de um banco médio, de uma empresa média, nada de muito risco aqui, porque essa é a parte defensiva da minha carteira, inclusive onde está a reserva de emergência do meu capital, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de mencionar é que essa parte da certificação é o dinheiro que você tem. Eu pus aqui 100 mil como exemplo, mas é só para facilitar os cálculos, né? Os números que vão ficar mais bonitos. Não importa o valor que você tem. Se for R$2.000 ou R$1 milhão, é legal fazer essa estratificação percentual, tá?
Depois vem a parte de inflação, que é garantir os juros reais, né? Essa é a estratégia de investir em algo atrelado à inflação. Se a inflação sobe muito, você sempre garante um ganho acima da inflação, o que a gente já viu no curso que chama-se juros reais. Os multimercados entram como uma estratégia de diversificação, né, com o objetivo de ter diferentes classes de ativos num único tipo de investimento, mas isso é mais voltado para próprios fundos, né, enfim. A parte de imóveis é pensando em renda passiva, não comprar o imóvel para ter ele, mas sim fundos imobiliários ou até o imóvel para locação, se for o seu caso, mas a ideia aqui é garantir uma renda passiva, tá? Aí vem a renda variável, que é basicamente um foco em rentabilidade, você vai pegar empresas, cotações, enfim, para que vocês possam trabalhar. E a parte global aqui, que é basicamente investimentos fora do Brasil, para que a gente tenha diversificação geográfica e reduza um pouco o que eu já expliquei para vocês, que é o risco Brasil. Tá? Então, como vocês podem ver, cada uma dessas categorias, são 6, tem uma estratégia diferente associada. E o que vocês têm que fazer é pensar em cada uma dessas estratégias, quanto que vocês querem ter de acordo com o perfil de investidor e o objetivo financeiro. Então, cara, se você, esses números que estão aí em alocação percentual na segunda coluna são só exemplos, tá? E eles vão totalizar 100%. Então, como eu estou supondo aqui um cara que tem 100 mil para investir, aí a gente tem na terceira linha quanto que seria desses 100 mil em cada um com base nos percentuais alocados. Mas isso precisa ser revisto, não é para vocês usarem isso como referência, tá? Você precisa pensar com o seu perfil. Então, se você é um cara tem o pavor de perder dinheiro, talvez renda variável, no máximo 5%, entendeu? Imóveis também, pouca coisa. Foca mais em renda fixa. Talvez deixar, sei lá, 60%, 70%, 80% do seu dinheiro numa renda fixa tradicional. Um pouquinho em inflação para dar uma diversificada e o resto bem pouquinho nos demais fundos. Se você já é mais agressivo, você já pode fazer algo mais parecido com isso aqui. Um pouquinho menos de renda fixa, um pouquinho menos de inflação e um pouquinho mais de renda variável, de imóveis, de ativos globais, enfim. A ideia aqui é só pensar no macro, na estratégia que cada classe de ativo está associada, e aí a gente vai para a segunda parte, que é a definição micro, que é pegar cada um desses percentuais que a gente definiu, né, e fazer ali uma estratificação de como você quer organizar isso. Então, exemplo, eu peguei a renda fixa, nesse caso aqui que eu sugeri, eu coloquei 10% do capital total dentro da renda fixa, mas vocês podem atribuir diferentes formas. Então, por exemplo, aqui eu estratifiquei que desses 10%, 50% deles ficariam em caixa, que seria no próprio banco, né, de forma rápida, liquidez, como reserva de emergência. 30% disso iria para títulos públicos e 20% disso eu buscaria títulos bancários, como CDB, enfim, a gente já viu isso ao longo do curso. Mesma coisa para a inflação, você pode trabalhar de várias formas, você pode buscar o Tesouro IPCA, um fundo de crédito privado, um fundo imobiliário de recebíveis, tudo isso aqui vai trabalhar muito com base em ativos que tenham o IPCA como indexador, né, como benchmark. Como benchmark não, desculpa, como indexador mesmo. Então vocês vão poder definir a alocação que vocês querem em cada uma dessas classes. Multimercados, mesma coisa. Você pode ir para um fundo macro, você pode ir para um fundo multi-estratégia, você pode ir para um fundo de ações de juros, você pode ir para um fundo quantitativo, que usa ferramentas mais robotizadas, mais automatizadas. E tudo isso a gente vai definindo a alocação, né? De acordo com o que vocês querem. Os imóveis, eu coloquei como exemplo, basicamente, fundos imobiliários e outros imóveis, né, que vocês podem ter. Renda variável pode ser ações e podem ser fundos de ações, se você não quiser escolher as ações e terceirizar para um gestor. E na parte global, você pode usar BDR, você pode usar um fundo com tese que seja global, que invista lá fora. Você pode usar ETF ou até investimentos alternativos. Então, tudo isso aqui é a estrutura de uma carteira mais completa. Então, a gente sai de uma coisa um pouco menor, né, só da estratégia, quanto que eu quero em cada uma das estratégias, e depois eu abro individualmente essas estratégias e vejo como eu quero trabalhar ela, né? Então, dentro da renda fixa, quais são os ativos que eu quero ter na minha carteira? Dentro da inflação, quantos ativos eu quero na minha carteira? Fundos multimercados, quantos eu quero na minha carteira? E aí vocês vão montando essa alocação.Lembrando que quando vocês definem isso, não precisa ser um ativo só. Então, pegando o exemplo aqui dos imóveis. Eu defini, então, que nessa carteira aqui, 40% seria em shopping center. R$8.000 em shopping center. Eu não vou pegar um fundo de shopping center. Depois eu posso ainda fazer uma terceira etapa, que é encontrar vários pequenos ativos para cumprir essa alocação micro dentro de uma estratégia macro que a gente acabou de definir. Tá? Isso é muito legal. E aí entra a importância da diversificação, né? De basicamente fazer isso aqui que eu estou fazendo, independente do seu perfil. Mesmo que você seja conservador ou agressivo, ou moderado, tanto faz,
você tem que passar por esse processo. Você tem que pensar na estratégia que você tem de investimento com base nos objetivos financeiros. Nunca esqueça. Se você vai pensar para o longo prazo, ou se você vai pensar para algo que você pode precisar do dinheiro aí no curto prazo. E olha como é legal. Essa é uma tabela que vai de 2009 até 2018, que foi feita para comparar as diferentes classes de ativos e os seus respectivos resultados. Vocês vão ver que, individualmente, todos eles oscilam muito. Tá? Então, por exemplo, 2009 e 2010 foram 2 anos muito bons para pequenas empresas. Então, elas lideraram o ranking de rentabilidade, mais de 150% em 2009, mais de 30% em 2010. Isso também aconteceu em 12 e 17. Porém, em 14 e 15, elas foram disparadamente as piores. Foram menos 18% e menos 24% em cada um desses anos. Bolsa Brasil, mesma coisa. Você tem anos muito bons, como 16, 17, 18, 2009, e anos terríveis, como 2013, 14 e 15. Se você começa a investir em 2013 na Bolsa Brasil, você está lascado, porque você vai ter péssimos resultados em 13, em 14 e em 15. Ela só vai reagir bem em 16 e 17. E muitas vezes você não teria essa paciência. E aí que entra a ideia da diversificação. Essa linha laranja, ela acompanha o resultado do portfólio, tá? Que é basicamente justamente uma carteira diversificada, que usa um pouquinho de tudo que tem aqui dentro. Vejam como quase sempre ela vai ser a média do mercado. Então assim, você não vai ter um ano espetacular se você fizer uma carteira diversificada, que vai bater em tudo, como acontece em cada um desses ativos individualmente, mas você também nunca vai ter um ano tão ruim que vai ser o pior destaque da temporada. Então você consegue ter uma performance um pouco mais estável, reduzir a volatilidade e maximizar os seus retornos. Então é por isso que é muito importante fazer uma boa diversificação, de novo, com base no perfil e nos seus objetivos financeiros. Tá? Isso tudo é muito legal, é um exercício muito divertido de fazer, então vou deixar vocês aí brincando com as carteiras, enfim. Se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades, coloque aqui nos comentários. Reforçando, não sou orientador, não sou assessor de investimento, então não vou poder dizer nenhuma opinião no sentido de investe aqui, investe ali, mas é muito legal vocês fazerem um exercício individual de ver o quanto que vocês querem em cada uma dessas categorias, e aí a sua carteira vai ficar muito melhor. E a partir disso, a gente vai poder falar dos próximos 2 tópicos desse curso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a importância dos aportes financeiros, que não é só você criar uma estratégia, pegar o dinheiro que você tem guardado, investir ali, sentar os braços cruzados e rezar. Se você tiver o hábito de investir todos os meses um pouquinho, isso vai facilitar muito os seus objetivos financeiros, né? O alcance deles. Seja uma aposentadoria, seja um enriquecimento, seja ter um dinheiro ali para comprar alguma coisa que você está querendo. Tudo isso pode caber dentro dessa estratégia. Outra coisa importante é o ganho de tempo que isso vai te permitir. Se você põe hoje, sei lá, 10 mil reais que seja, e você espera chegar em 1 milhão, você vai precisar de X anos, muitos anos. Se você tem o hábito de investir aos pouquinhos, você vai ver que esse efeito dos juros compostos pode acelerar muito o seu crescimento patrimonial. Depois a gente fala sobre os aportes, que vai ser uma aula mais ou menos simples, a gente vai poder ir para a revisão periódica da carteira de investimentos, que é algo um pouco mais complexo, mas não tanto para quem já fez o que eu estou indicando nessa aula aqui, que é de cada tempo, de 6 meses, de ano em ano, sentar e revisar. Essa estratégia ainda faz sentido? Porque depois a gente vai ver, isso pode mudar ao longo do tempo, né? Então, quando você tem 20 anos, provavelmente você é muito mais agressivo do que quando você tiver seus 50. Você já vai entrar no final de vida, talvez você já tenha mais dinheiro, você já está querendo ali ter mais garantia de segurança. Então, pode ser que a sua carteira ao longo do tempo mude de perfil, né? E aí esses ajustes podem ser necessários, tá? Tudo isso a gente vai falar, logicamente, na próxima aula. Ponto de atenção. Toda vez que você for montar essa carteira de investimento, pensa muito na seguinte frase que eu destaquei aí, que se eu não me engano é do Warren Buffett, mas pode ser de outro investidor que eu esqueci. Investir deve ser tão divertido quanto assistir a tinta secar. Quando você for montar a carteira de investimento, você não está indo para um cassino, você não está indo para Las Vegas, você tem que fazer algo que seja dentro do seu objetivo, dentro do seu perfil, para você não assustar. Então você vai ter que definir uma estratégia e confiar nela para o futuro, para o longo prazo. Mesmo que esse investimento seja de curto prazo, você tem que confiar que você está fazendo a coisa certa. Não tenta fazer market time, sabe? Ficar tentando acertar o melhor momento para fazer a compra de cada ativo. Já falamos ao longo do curso como isso não funciona, nem os melhores gestores conseguem fazer market time. Então não adianta, não subestime o mercado achando que você sozinho vai ser mais inteligente que ele, porque ninguém é, tá? Outra coisa, tome muito cuidado com o ativo do momento. Porque agora o Bitcoin disparou. Porque agora as ações estão voando. Porque tudo acabou, agora é só renda fixa. Geralmente, quando esse é o discurso geral, significa que o bonde já andou, já passou, sabe? Então você está chegando já atrasado. E outra, se você compra um ativo do momento, principalmente em renda variável,
você vai ficar muito perdido depois sobre o que fazer com ele, qual que é a hora de vender, qual que é a hora de comprar, enfim. Então, tudo isso é muito complicado. E outra, se você tem amigos que gostam de conversar com você de investimentos, não leve muito em consideração tudo que eles te falarem, tá? E aí, na questão... Aliás, principalmente se eles forem homens, tá? Porque eu acho que a mulher tem um pouco menos de ego em relação a isso, mas o homem tem muito. Então, dificilmente você vai ter um amigo, a não ser que ele seja muito camarada com você, vocês têm uma relação muito aberta, mas a chance dele te contar só a parte boa e não a parte ruim, então ele vai te contar que ele comprou a ação X e ela valorizou não sei quantos por cento, que ele comprou Bitcoin e ganhou não sei quantos mil reais, mas ele não vai te contar o quanto ele perdeu também quando ele fez escolhas ruins, né? Ninguém quer se valorizar, não. Ninguém quer expor as falhas, os erros, os fracassos, né? Então, isso é muito importante você não olhar, porque a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Então, essas dicas são legais para você montar a sua carteira e principalmente seguir essa estratégia ao longo do tempo, beleza? Então, por hoje é isso. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre aportes e a importância disso para acelerar o seu crescimento patrimonial.